Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Eu sou Natália Brescancini, artista orientadora de artes visuais da equipe Sul 4. Nesse nosso 6º vídeo de orientação, eu trago um trechinho da discussão que ocorreu na orientação online da terça-feira, em que nós retomamos um pouquinho a conversa sobre os cadernos de artista e iniciamos uma conversa sobre a observação, que vai ser o ponto de partida para as nossas práticas, trabalhando com o desenho. É uma artista visual que aí o caderno a gente vê que ele já tem uma função mais de pensar o trabalho mesmo, de experimentar o desenho, coisas que depois ela vai levar para a pintura, né? Ela é uma pintora que é super interessante, se vocês tiverem a oportunidade de procurar. E aí você vê que esse é menos uma ideia de diário e mais uma relação com construção de imagem, com as pinturas que ela está pensando, com o processo dela de criação de imagens. Ela tem alguma relação com, primeiro, arquitetura e também pode ser considerado um termo, sei lá, retratista, de ficar retratando as coisas que tá vendo? Então, o que acontece é, o termo retratista, no campo das artes visuais, a gente acaba usando mais para quem faz retrato de pessoas. Tá? Então a gente não usa muito esse termo. Agora, o que ela faz aí é desenhar de observação. Então ela faz registros de observação de paisagens, porque essas paisagens viram pinturas. E na pintura elas vão ganhar muitas outras investigações. Ela é uma pessoa que vai trabalhar com cor, com linha, ela vai abstrair bastante. Então ela tem esse primeiro processo de olhar para a paisagem, registrar, conhecer, tentar entender, encontrar ali elementos, cores, e aí partes dessa reflexão que ela faz enquanto ela observa vão parar na pintura e vão se transformar a partir do momento que ela usa tinta, a partir do momento que ela está em outra linguagem, outro suporte. Mas pelo menos do que você disse até agora, eu entendo que ela parte pelo menos de algo material mesmo, então algo tangível, que todo mundo consegue ver a mesma coisa. Então todo mundo tá vendo aquele bloco de concreto. Ela desenhou aquele bloco de concreto e aí, a partir, por exemplo, da cor, ela vai abstrair, por exemplo, falar que o cinza significa um mamute, mas aí as pessoas não vão ver aquele mamute, a partir do momento que ela, só por momento que ela linkar. Porque ela dizer que é um mamute, aí todo mundo vai ver esse mamute. Mas eu posso ver, por exemplo, um avestruz, digamos assim, porque, sei lá, em algum momento eu fiz essa mesma conexão, certo? Então, eu acho que isso acontece, a gente estaria falando, tem duas coisas. Uma coisa é a observação, e aí no desenho de observação, é até legal a gente falar disso, porque eu ia propor que a gente começasse por aí, como uma prática. No desenho de observação, a gente de alguma maneira tenta dar conta, tenta representar algo que é real e concreto, que está diante dos nossos olhos, né? Então esse é o ponto de partida. A partir daí, quando você começa a trabalhar, isso é uma coisa que vocês vão sentir na medida que forem desenhando. Começam a surgir outras coisas no próprio desenho. Você se interessa pelo material, você se interessa pela mancha. O que é isso? É abstração. É quando o elemento de linguagem passa a interessar. Eu me interesso pela cor, eu me interesso pela mancha, pela linha. E isso já vai alterando e já vai construindo aquela imagem. E aí você pode transformar isso na sua investigação. E aí você vai trabalhar linha, cores, etc. Quando a gente chega nesse lugar, a gente amplia muito as possibilidades de leitura. Porque aí cada pessoa vai estabelecer a sua relação com aquilo. Então, por exemplo, aí é isso que você falou. O que o cinza para mim remete a uma memória, a uma história, a uma informação que eu tenho, alguma coisa que eu já estudei, que eu já vivenciei, outra pessoa vai ter outra história. Vai ter outras referências. Então aquele cinza vai provocar ela de um outro jeito. Né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar na linguagem, realmente abre as possibilidades de leitura. Cada um lê a partir da sua própria história. Então fica aí um registro de um trechinho do que foi um dos nossos encontros, em que nós falamos um pouquinho sobre o desenho, sobre a construção das imagens e, consequentemente, os sentidos e as possíveis leituras. Abordamos aí apenas um dos aspectos de um assunto super complexo,
que a gente vai continuar falando ao longo dos encontros. Fica o convite para integrar as turmas, os encontros já estão acontecendo pela plataforma do Meet. Entre em contato e vamos desenhar junto.